Mas de Ai, ai, repente ai. levanta. Ok, já estamos live pelo Facebook. Vai esperar um pouquinho. Vamos começar nossa preparação? Pode começar? Tudo bem, Mapo? Podemos começar? Podemos. Tá. Então vamos nos acalmando por esse dia. Mais um dia que nós estivemos aqui no planeta Terra, mais uma noite para os que estão no Brasil. E vamos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado de cada dia, pela simples oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer por esse momento, por estarmos todos juntos, aprendendo dia a dia um pouquinho mais da nossa pátria evangélica, e pedimos licença a todos os mestres para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, que vocês nos acompanhem, que na palestra do Maher a gente possa aprender um pouquinho mais e colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Também gostaríamos de fazer uma vibração especial para nossa amiga Lia, para a família dela, que não estão passando momentos muito bons com os animaizinhos de estimação. Animais que tanto nos ensinam e que a gente tanto os ama. E assim, amigos da espiritualidade, nós pediríamos para que vocês nos dessem o nosso passe de hoje de uma forma individual, porém que todos pudessem ter a oportunidade do passe nesse momento. E assim, amigos, agradecemos e nos damos boa noite ao Maher com a sua palestra, que tanto nos ensina. Que assim seja. Obrigado, Dani. Obrigado pelas orações, né? Sempre bom a gente poder estar nessa conexão do bem, da amorosidade, de poder vibrar tanto, né, pelo mundo, pelas pessoas que a gente ama e tudo mais. O tema de hoje, ele está no capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e é o capítulo que começa com uma recomendação dizendo assim: que a vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, né? É muito interessante isso. E neste capítulo 13, que é um capítulo belíssimo, é um capítulo que a gente deveria fazer esse capítulo entrar na alma da gente. Esse é um capítulo que a gente não devia estudar com a mente, devia estudar com a alma. Ele diz assim: fazer o bem sem ostentação, né? E faz a gente refletir os infortúnios ocultos, né? Às vezes a gente tem os infortúnios e a gente não consegue entender o que acontece, e é nesse que ele traz aquela passagem linda do óbolo da viúva. E olha que interessante, nesse capítulo, Jesus pede para convidar os pobres e os estropiados. E é tão engraçado, né? Porque a gente se acostumou tanto com isso, que às vezes quando a gente vê os pobres e os estropiados na rua, a gente já acha normal, né? Mas ele pede para a gente convidar eles. E a gente tem medo deles. É uma loucura, mas a gente tem.
E ele fala para ajudar sem esperar recompensa. Pensa nisso, minha gente. A gente ajudar sem esperar nada, nada, absolutamente nada. E aí, hoje, exatamente, a gente vai falar de uma parte que é a caridade material e a caridade moral, que é uma instrução dos Espíritos. Mas nesse mesmo capítulo 13, ele fala da beneficência, ele fala piedade, ele fala sobre os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão. Então você imagina, você fazer e receber com ingratidão. Ele fala de beneficência exclusiva, por isso que eu acho que esse capítulo 13 é um capítulo que a gente tem que estudar, 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 e depois que a gente terminou de estudar, voltar, estudar de novo para ver se a gente consegue aprender. E hoje, especificamente, eu vou falar do item 9 e 10 com vocês deste capítulo, que é sobre a caridade material e a caridade moral, né? E é interessante, eu vou até ler aqui para vocês uma passagem que eu acho sensacional, que é essa passagem aqui que ele fala a mim. Ele fala, olha o primeiro pedido que ele faz para a gente. Amemo-nos. Eu adoro este amemo-nos. Então, imagina, nós estamos aqui, nós todos aqui reunidos, na medida do possível, e o pedido para nós é que amemo-nos uns aos outros. E que a gente possa fazer um com os outros o que gostaria que nos fizéssemos. E aí, ele põe um ponto. Ele diz assim, toda religião, presta atenção, toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Ou seja, se a gente não fizer mais nada na vida, se a gente não praticar nada na vida, e a gente amar um ao outro, e fizer para o outro o que a gente fizer com a gente, o que a gente gostaria que fizessem com a gente, tá tudo certo. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, sereis todos perfeitos. Ou seja, olha só, gente, o que é caridade. Se a gente aprender a se amar uns aos outros, se a gente desejar ao outro aquilo que a gente deseja a gente, e se a gente praticar isso, a gente vai ser todos perfeitos, sem ódio, sem conflito. Caramba! A gente tem na mão, a oportunidade de viver sem ódio e sem conflito. E ele diz mais, direis mais ainda, sem pobreza, sem ódio, sem conflito, sem pobreza, visto que do excesso das sobras das mesas dos ricos, muitos pobres se alimentariam, e não vereis mais nos sombrios barris em que vivi durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis precisando de tudo. E aí ele faz um pedido, é muito legal, porque ele não faz... A irmã Rosália, que escreve, e ela dita isso, e ela traz essa mensagem em Paris em 1860, ela faz um pedido, ela diz assim, ricos, pensai um pouco nisto, ajudai com o melhor de vós, os infelizes, dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Gente, capítulo 13. De cabo a rabo, mas vamos no item 9.
qual é a caridade maior, né? Então, ela diz assim, se pudéssemos saber a alegria que senti, olha ela contando a história dela. Se vocês soubessem a alegria que eu senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena, né? Se vocês soubessem a alegria de encontrar aqueles que eu encontrei, se vocês soubessem, ela fala assim, na última encarnação terrena, amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, porque sabeis que agora estes infelizes que afasteis talvez sejam um irmão. Um pai, um amigo que você foi rejeitando ao longo da vida, para longe de vós, né? E qual não será então o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo espiritual? Eu quero fazer o meu pedido de retratação pela imensa emoção, mas é porque não há mais triste do que a gente vê como a gente está se odiando. Não há nada mais duro, mais difícil do quanto a gente está condenando um ao outro. Não há mais nada terrível quando a gente não percebe, ao receber notícias e informações, e que a gente cai na loucura de dizer esta pessoa não é boa. O pior, aquele pobre, seja de alma, seja de espírito, aquela pessoa que mais pode estar te fazendo sofrer, talvez seja o seu irmão. E todos somos irmãos. Então, ele só pede para que a gente se ama um ao outro sem ódio, sem rancor. O pedido é só esse. Fácil amar um ao outro? Não. E aí ela é tão generosa porque parece impossível amar aquele que nos oprime, né? Eu todas as vezes eu tenho gravado, né, na memória as violências que eu sofri. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, que bom que eu não retribuí a violência. Que bom. E aí ela diz assim, é fácil a gente amar, por exemplo, como que a gente faz para a gente, nesse momento, por exemplo, não odiar os nossos irmãos os chineses? Que começa a conspirar uma imagem no mundo de que os chineses são os grandes culpados por tudo, né? Que eles estão nos escutando, eles estão nos ouvindo. E olha que a gente sabe que os nossos irmãos americanos nos escutam há muitos anos. Mas também não devemos odiá-los. Pelo contrário, espero que eles estejam nos escutando agora. Tomara a Deus que a gente esteja sendo hackeado por todos os sistemas. E tomara a Deus que a palavra do amor possa entrar no coração deles. E que eles possam despertar para isso. Porque esta querida Rosália, ela diz assim, espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral. Porque, gente, vamos combinar o seguinte, a caridade material, ela é simples de fazer, mais ou menos, porque eu posso ser apegado demasiadamente ao dinheiro. Aliás, se a gente não fosse tão apegado ao dinheiro, nós não teríamos tanta desigualdade no mundo. Porque a gente retribuiria, a gente dividiria mais, a gente dividiria o pão. Essa semana, alguém me lembrou, né, uma amiga querida me lembrou, a cena da minha irmã voltando para o Líbano 30 anos depois e visitando uma amiga dela, que mora num campo de refugiados, onde a gente conseguiu passar ileso por aquilo.
E aí a memória que me veio na cabeça, e eu falei que coisa incrível, porque a gente está falando de uma pessoa na mais extrema pobreza. Mas o mais bonito é que ao nos receber 30 anos depois, ela fez o melhor almoço da vida dela. E que a porção que ela ofereceu para tantas pessoas, talvez qualquer adulto de nós aqui comeria sozinho. No entanto, aquela era a maior expressão de caridade. Tirar a comida daquele dia para dividir com os amigos. Eu me lembro de cada garfo, de cada sabor. Era uma comida simples, era um arroz com lentilha, era uns pepinos na coalhada, né? E cada um tinha que comer pouco, e havia um respeito sem haver combinação entre ninguém. Os filhos, que provavelmente aparentavam uma fome de ter que dividir aquilo com quem estava a chegar, dividiram harmoniosamente e comeram. E essas pessoas que passam tanta necessidade material não têm a menor dificuldade de compartilhar o mínimo que têm. E uma fé, Vânia, uma fé, Mari, uma fé, Juliana, inabalável em Deus. Porque essas pessoas aprenderam de um jeito incrível a amar o outro incondicionalmente e a dividir até o que não tem com o outro de forma incondicional. Essas pessoas conseguem fazer isso de forma incrível. Isso toca a minha alma. Isso me emociona. Porque quando ela diz assim, espero que vocês tenham entendido que a caridade, ela tem a ver com amar o outro mesmo quando ele nos julga. Então, quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada, frequentemente a gente sai tecendo comentários. Então eu saio começando a dizer assim, nossa, eu não esperava que a Mari fizesse isso. Por que a Mari fez isso comigo? Por que a Mari não fala comigo? Por que a Mari não me liga? Por que a minha Mari não me convida para comer? Ao invés de eu dizer e ligar para a Mari, e eu não fazer isso, eu dizer assim, Mari, eu estou ligando só para dizer que eu te amo. Mesmo ela me julgando, mesmo ela apontando o dedo, eu retribuo com ela dizendo, só estou te ligando para dizer que eu te amo. E a gente fica sempre num discurso dizendo, mas isso é muito difícil quem nos humilha. Mas o outro só nos humilha porque a gente se deixa ser humilhado. Porque quando alguém diz, você é egoísta, a gente pode dizer, poxa, deixa eu aproveitar esse momento e rever um pouco aqui no capítulo 13, em que parte eu estou sendo egoísta na minha vida. Pode ser que essa pessoa que está me apontando o dedo seja um instrumento da minha evolução. Deixa eu fazer um exame de consciência para ver se realmente eu não estou sendo egoísta, né? Então, quando ele fala aqui, no 10, ele diz assim, eu tenho a caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Porque às vezes a gente fala assim, né? No Brasil a gente tem essa brincadeira, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo, né? Como eu sou descendente de árabe, eu fiz uma adaptação a isso. Então eu dizia assim, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Eu vou emprestar jurinho baratinho. Né? Era essa a brincadeira que eu fazia. Porque a gente fica esperando o dia que a gente ganhar na Mega Sena, a gente fica esperando o dia que a gente tiver dinheiro, a gente fica esperando... E às vezes a gente não percebe que a caridade pode ser em retribuir o mal com o bem. A caridade significa que a gente pertence a um grupo de pessoas e que a gente tem amizade com as pessoas e alguém de repente rompe com a gente, brigou com a gente. Porque às vezes as pessoas brigam com a gente e a gente nem sabe por que ela brigou com a gente. É verdade. Porque a gente fez uma coisa, eu sempre brinco, né? Eu faço essa brincadeira, eu digo assim, nossa,
Eu achei, Mari, que eu estava arrasando. Mal sabia eu é que eu estava arrasando com a vida da pessoa, mas eu achava que eu estava arrasando. E a nossa falta de comunicação também é uma forma de afastar a gente da caridade. Então, ao invés de eu chegar para o Marcelo e dizer assim, Marcelo, quando você fala comigo dessa forma, quando você se expressa desse jeito, eu me sinto desrespeitado, Marcelo. E o Marcelo olhar para mim e dizer, mas eu não fiz isso por desrespeito. Ou ele dizer mais, o melhor da caridade. Ele dizer, eu fiz isso porque eu te desrespeito e porque eu acho você intolerante. Aí eu vou dizer, obrigado, meu irmão, porque eu vou ter que refletir o que há em mim que está passando para o Marcelo intolerância. Eu não consigo perceber essa intolerância. Então, a falta de caridade, volto a dizer, é fácil a gente se juntar e recolher tantas mil sacolinhas, tantas mil cestas básicas, roupas, porque é material. E a gente vai lá e dá. Mas o que este capítulo nos convida, Juliana, é a gente ter uma caridade para com o nosso amigo. Uma caridade com a pessoa que continua errando o tempo inteiro. Uma caridade com a pessoa que está sendo violenta com a gente. Uma caridade que o Nelson Mandela teve com os seus perseguidores. Porque quando Mandela saiu da cadeia, ele não quis vingança. Ele quis uma África do Sul que fosse branca, negra, que fosse de qualquer cor. E ele dizia para os irmãos negros, se agora a gente retribuir com o mesmo jeito, tudo se perdeu. Porque aí a gente não soube mais praticar o amor. Então, evidente que praticar o amor com as pessoas que a gente tem mais afinidade é simples. Mas e praticar com aquele que constantemente nos testa? Que constantemente aponta o dedo para a gente? Então, como é que eu aprendo a ser caridoso com o outro? Como é que eu aprendo a ser caridoso comigo? A gente não tem caridade nem com a gente. Então, quando eu me comparo com o outro, quando eu faço uma comparação com o outro, eu não tenho caridade com a minha limitação. Então eu começo a dizer o seguinte, mas eu não sou tão inteligente como fulano. Cadê a caridade com a minha inteligência? E ao invés de eu olhar para o fulano e dizer assim, fulano tem uma inteligência que me inspira, tem uma inteligência que me anima, eu gostaria de tê-lo como exemplo, né? Eu sempre brinco, é uma pena que o Marcelo Falcão não está aqui hoje, mas ele fala assim, rapaz, olha, eu tenho que ter caridade comigo. Eu disse, por quê, Marcelo? Ele disse assim, tem que proibir essa tal de Mari de falar, porque ela acaba comigo, rapaz. Toda vez que ela fala, ela acaba comigo. Ele falou assim, aí eu falei, ele falou, tem que ter caridade comigo porque ela é minha inspiração de melhora. Então, é uma admiração e é ele se esforçar para ter isso como admiração. Isto não é uma coisa de destruir o outro. É uma coisa de aprender, ver o que aquilo me toca, ver como isso me aprimora. Então, reparem, o tempo inteiro a gente está brigando. E olha, tá aqui o capítulo, não sou eu que estou inventando, tá aqui eu li, por isso que eu fiz questão de ler para vocês. Por isso que eu fiz questão de ler cada pedacinho para vocês. Porque a gente fica o tempo inteiro fazendo o quê uns com os outros? A gente briga. Aí fica o Maher, que conversa com a Amanda para falar mal do Marcelo. Aí a Vânia, que conversa com a Juliana para dizer que o Maher não fez aquilo lá. E cadê a nossa caridade da gente dizer, falar assim, interessante, como fulano constantemente me desqualifica. Impressionante como ciclano frequentemente não me admira. Eu fico lutando o tempo inteiro nessa vida para ser aceito e amado pelo Felipe, mas ele não me ama. E ao invés de eu desqualificá-lo,
eu poder dizer assim, poxa, essa é a minha luta, porque o pedido é claro, está lá escrito em 1860, está lá, o pedido é claro, amai-vos uns aos outros, amai. Ele diz assim, a caridade não significa que a gente não vai ajudar materialmente, o pedido é claro, o pedido é claro, né? Eu faço uma brincadeira que se Jesus voltasse agora e ele começasse a dividir os pães, se ele começasse a dividir os peixes, se ele provavelmente ia ser esquartejado e iam dizer que ele era comunista, porque ia dizer que ele fica dividindo as coisas, né? Mas não é esta nomenclatura. A gente tem que ter caridade com aqueles que ainda se pensam socialistas, comunistas, capitalistas. Isso são nomenclaturas que a gente tem. Somos todos filhos do amor. Somos filhos do amor e fomos feitos para amar. Filhos de que amor? Do amor do Pai. Que acredita, Mari, quantas bobagens a gente já fez nessa e em outras encarnações. E o Pai amoroso vai dando mais oportunidade e outra oportunidade. Ele permite até que neste momento planetário a gente já tenha guerreado uns contra os outros. Por quê? Porque a gente acha que tem raça superior, tem gente mais bonita. E Deus fala assim. E aí Jesus, nesses momentos, ele virava e falava assim: Ô homens de pouca fé, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós? E por que ele pedia dizendo que o reino de Deus está dentro de vós? Porque ele dizia assim, Dani, vós sois deuses e não sabeis. Porque quando eu me comparo com a Dani, eu deixo de reconhecer o divino que há em mim. E aí, ao invés de eu me reconciliar todos os dias com a Dani, eu brigo com ela. E eu perco a oportunidade de caminhar junto. Por quê? Porque há uma presunção minha de que eu gostaria que ela entendesse, ou que ela me entendesse como eu gostaria que ela me entendesse. Mas ela não me entende como eu gostaria que ela me entendesse. E aí o desafio da caridade é dizer, gente, eu queria que ela me entendesse como eu quero, mas ela não me entende. Isso é caridade. Isso é caridade da relação. Isso é caridade da amizade. Isso é você ser caridoso com o outro. Não é só ser caridoso com o pobre, com aquele que tem dificuldade. Ou então aquele que está mais rico neste momento e não consegue distribuir, porque ele está naquele momento, a gente tem que ter caridade com esse momento difícil dele. Então, eu acho que a grande lição de aprender a ser caridoso com você é dizer, Senhor, eu ainda julgo. Senhor, eu ainda aponto o dedo para as pessoas. Senhor, eu ainda cometo erros. Não tem problema. Amanhã a gente melhora um pouco. Depois de amanhã a gente melhora mais um pouquinho. E assim a gente vai degrau a degrau caminhando. Então, quando você é caridoso, você não ajuda só porque é bonito ajudar. Então, como é que é? A primeira coisa que eu li para vocês, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita fala para você. Não interessa o que a esquerda falou para a direita. O que interessa é que você vê que as pessoas estão precisando de ajuda e você ajuda pelo simples fato de ajudar. E ajudar não é impor para o outro, porque às vezes a gente faz assim, a gente, na nossa caridade, a gente tem esse defeito. A gente diz assim, eu quero muito ajudar a Vânia, mas rapaz, não tem jeito não. Essa mulher é difícil, ela é complicada. A Vânia é uma pessoa que eu vou citar aqui, porque a Vânia tem a caridade de distribuir o evangelho no lar, que ela divide todos os dias. Mas nunca ela pergunta assim, você ouviu? Você assistiu? Você leu? Não, ela divide. E cabe a quem quiser ouvir. Então, ela faz a caridade daquilo que para ela é bom e ela divide com o outro. Ela só divide isso com o outro. Ela não fica numa cobrança, porque às vezes a gente faz isso. A gente ajuda uma pessoa e aí a gente impõe essa condição. Fala, mas eu ajudo ela o tempo inteiro, mas ela não evolui. Quem somos nós para dizer que a pessoa está evoluindo ou não está evoluindo? Eu nem mal dou conta da minha evolução. Eu ainda julgo, eu ainda avalio.
Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando tenho uns bate-boca com Deus que vocês não fazem ideia. Eu vou para a praia falar com ele. Eu digo, Senhor, né? E ele todas as vezes ele responde. Toda vez ele manda algum recadinho, ele manda um amigo ligar. Quando não tem um amigo para ligar, ele manda os pássaros. Aí vem os pássaros buzinar na minha orelha. Eu digo, já entendi, não dá para falar português, não? Porque vem os pássaros falando em inglês ainda, para dificultar a nossa vida. Eu digo, fala em português. Então Deus sempre está com a gente. Sempre, sempre, sempre. E olha, as pessoas mais importantes da nossa vida são as que estão com a gente. Neste momento, nós estamos aqui com o Marcelo, com a Vânia, com a Amanda, com a Dani, com o Carlos, com a Valéria, com a Clau, com a Fê, com a Gabi, com a Laís, com a Mônica, com a Dani, com a Juliana, com a Maria. Vocês são meus irmãos neste momento. E eu tenho que ser caridoso com vocês. E vocês estão tendo uma caridade enorme comigo. Me ouvindo, tendo paciência comigo, ouvindo as bobagens que eu falo, tendo misericórdia comigo. Isso é caridade. Isso é caridade quando você está com uma pessoa de mais idade, né? E eu sei que eu já estou passando lá para lá das mais idades. Agora eu aprendi que isso acontece. Eu digo, olha, eu vou te contar uma história, mas se eu contei de novo, porque a gente vai ficando velho, a gente conta a história 3 vezes a mesma coisa e esquece que contou a história. É verdade, gente. O que você quer que eu faça? Então, sejam caridosos comigo. Não dizendo, lá vem ele com a mesma história. Avisa o velhinho que ele está contando a mesma história. Seja caridoso. Rapaz, espera aí, deixa eu então lembrar. Já te contei essa história. E aí você pode até dizer para ele, olha, sabe por quê? Quando você é caridoso, lembrando que ele já contou a história, você está ajudando o cérebro dele a perceber que ele está sendo repetitivo. Mas você pode ser caridoso com ele, dizer, não tem problema, eu gosto dessa história. Pode me contar de novo. Pode contar de novo. Ou dizer, essa história eu não conto. Mas tem uma que você já me contou umas 5 vezes, eu gosto dessa história. Me conta de novo. As crianças têm isso mais naturalmente. Elas falam na lata. Entende? A gente tem dificuldade de falar na lata. Porque às vezes a gente acha que vai magoar o outro. E vai, às vezes vai. Porque é difícil dizer assim, Mari, hoje eu não quero ir na sua casa. Mas eu amo você. Marcelo, eu tenho sentido saudade de você me ligar. Vamos praticar. Isso é caridade. Caridade é isso. É a gente poder falar. Caridade é poder ser caridoso com a emoção que eu fui tomado hoje preparando esse tema. Porque eu estou vivendo, eu estou aqui na Austrália e tem tanta gente fazendo caridade por mim, tanta gente que eu não sei nem que eu sou capaz de dizer. Hoje, pelo menos, eu vivi 2 experiências incríveis de irmãos sendo caridosos comigo no meio do dia, me assistindo, me apoiando. No momento mais difícil hoje do meu dia, tinha uma pessoa me dizendo, eu estou aqui para o que você precisar. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui à sua disposição. E essas pessoas não têm nenhum retorno. Eu não tenho nem cabelo para dar para essas pessoas. Mas elas têm um amor incondicional. E mesmo com todas as minhas falhas, os meus erros, os meus julgamentos, este amor é fora do comum. A oportunidade de estar aqui está me dando a possibilidade de encontrar pessoas e amigos que eu nem imaginava, que têm um amor por mim que nem eu sou capaz de entender. Isso é impagável. Isso é a verdadeira caridade. Então, eu tenho... Mas vamos fazer isso não só pelas pessoas que a gente ama. Vamos fazer isso por todas as pessoas. Então, pensa naquela pessoa que você mais tem dificuldade. Aquela pessoa que te aponta o dedo, aquela pessoa que fica te enchendo a paciência. E retribui para essa pessoa com amorosidade. Sabe? Retribui para ela. Então, sabe aquela pessoa que te irrita? Que você fala, Senhor, essa é a minha fonte eterna de evolução. Essa é a minha fonte eterna de evolução. E vai lá e ama essa pessoa. E você fala assim, que oportunidade, porque essa pessoa me desqualifica o tempo todo. O tempo todo ela me desqualifica. Mas não tem problema.
ela está me ensinando a desenvolver autoestima. Ela está me ajudando a desenvolver auto-amor. Porque eu disse hoje para vocês na nossa chamada, venha experimentar aprender a se amar. E não é fácil a gente se amar. Primeiro que a gente encarna num corpo mega esquisito. É verdade, eu nasci nesse corpo, tem hora que eu acho que tem braço comprido demais, tenho todas as costelas definidas, todas. Tem uma costela que não é definida, né? Tinha um cabelão, Black Power sumiu, né? Não tive caridade com o meu cabelo, mas eu também aprendi que na busca de correr, que é uma coisa que eu gosto, eu não fui caridoso com as minhas articulações. Que pena que eu demorei para perceber que eu deveria ter sido caridoso com as articulações que eu recebi, ao invés de eu reclamar delas. Porque Deus não me deu boas articulações, mas me deu um pulmão invejável. E ter um pulmão invejável na época da Covid é um privilégio que eu só tenho que agradecer a Ele. Então ele diz, calma filho, eu vou tirar uma coisa, mas vou te dar outra. Fique em paz. E ele me deu um pulmão que suportou guerra química, que suportou massacre, que suportou sofrimento, e eu bravo, só por causa de umas juntas. Não tem problema. E aí eu compartilhei essa semana com um grupo uns vídeos de pessoas, uma pessoa que tocava piano com os pés, mas tinha uma voz eloquente e estava feliz daquilo que ela estava sendo. Então, obrigado pela caridade de vocês comigo. E eu quero já ir para o nosso encerramento, que eu ficaria horas falando com vocês, mas eu já percebi que eu estava quase passando da hora. E vou ler aqui para vocês. Algumas pessoas vão lembrar, tenho certeza que a Dani Poggi vai lembrar, a Vânia com certeza, porque a Vânia lá vai lembrar do Sábado de Sol, né? Sábado de Sol, que é uma coisa incrível para a gente. E eles deixam essa oração para a gente. Pense em uma coisa boa. Pense num lugar bonito. Veja que num simples gesto você faz muitos sorrisos. Melhor servir do que ser servido, já dizia o grande mestre. A doação humilde e sublime, com amor a gente cresce. Vamos fazer doação e cumprir nossa missão. Vamos fazer dessa vida iluminada. Não existe vaidade para quem só faz bondade. Vem com a gente praticar a caridade. Então, meu convite para vocês é: vem com a gente, vem com o Gold Coast Spirit Center, vem com cada um de nós aqui praticar a caridade, e a gente vai fazer essa caridade agora, desligando daqui, ligando para um amigo e dizendo assim: eu te amo. Tá bom? Eu não vou precisar ligar para vocês, nenhum de vocês, porque eu já vou dizer aqui ao vivo: eu amo vocês. E juro por Deus que é incondicional mesmo. Hoje eu tive uma aula, uma pessoa hoje me deu uma aula de amor incondicional. E olha, gratidão por vocês serem essas pessoas que me ajudam muito a crescer. Ó, um beijo para vocês e uma ótima noite, e que Jesus abençoe a todos nós. Tá bom? Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Obrigado, Obrigada, querido. Mônica. Muito Obrigado. bom. Obrigado, Mari. Gratidão. Obrigado.